Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Hoje dando prosseguimento à série Mortes do Capitalismo, o segundo vídeo da série, e hoje Mortes do Capitalismo América. Já tem um vídeo introdutório sobre o tema, eu vou colocar na descrição. Já de antemão sugiro, principalmente para quem vem com os argumentos: não, eu sou defensor, né, da economia de mercado, da generalização da forma mercadoria, do liberalismo ou de formas correlatas. Eu sou defensor do capitalismo sobre algum tipo de aspecto, mas rechaço o que ocorreu nesses processos coloniais, o que foram os genocídios que se deram, genocídios políticos de extermínio, literalmente, no mundo inteiro. Tudo bem, entendo. Só que vocês vão ter que entender, e por isso que o vídeo anterior é tão importante, o que é necessário para que um tipo de sociedade baseada na mercadoria como forma universal, na generalização da força de trabalho e nessa coisa toda que caracteriza o capitalismo surgisse. Não veio do nada, nem de forma espontânea e muito menos pelo consentimento geral do conjunto das pessoas. Então, tomando o vídeo anterior como pressuposto, aqui nós vamos mostrar o surgimento do capitalismo escorrendo sangue por todos os poros da cabeça aos pés, especificamente no nosso continente da América, englobando tanto a América do Sul, a América Central, a América do Norte, a América no seu conjunto. E a coisa é aterradora, e fazer uma contabilidade do negócio é extremamente difícil. O fato é que são dezenas de milhões de mortos em qualquer estimativa das mais pessimistas possíveis. Agora, como que isso aconteceu? De que forma? E como que isso alimentou o capitalismo nascente? Isso foi feito só pelo Estado? Qual o papel do Estado nisso? Qual o papel das empresas privadas? Nós vamos discutir tudo isso nesse vídeo. Mortes do Capitalismo América, logo após a vinheta. Esse vídeo ele é muito importante. Eu vou pedir para todos que ajudem na sua divulgação, compartilhando o vídeo nas redes sociais onde nós postamos. Estão todas indicadas aqui na descrição, nas páginas do Facebook, do Instagram, do Twitter, no próprio YouTube. Compartilhando o vídeo, dando like, comentando, porque nós temos sempre uma visão lúdica do tipo de sociedade que nós vivemos, porque a gente nasceu nela e nós já nos acostumamos com as suas formas, Nós já nos acostumamos com a forma de sociedade onde tudo é produzido sobre a forma mercadoria, onde as pessoas estão divididas entre aquelas que são proprietárias das empresas, proprietárias de tudo que é necessário para produzir, uma massa de pessoas que é trabalhador assalariado, formal ou não, formal ou informal, enfim, nós nos acostumamos com isso. E fica apagado, porque a nossa vida é muito curta, a gente já nasceu no momento onde a sociedade capitalista está consolidada, todos os processos históricos que foram necessários para esse tipo de sociedade existir. Então isso está tudo apagado, evidentemente, faz parte do processo histórico. Nós temos a impressão de que essa coisa surgiu meio que do nada, espontânea, ou sempre foi assim, E na verdade não, o mundo vive sob uma sociedade capitalista há muitíssimo pouco tempo. No vídeo anterior eu comento que mesmo a troca de mercadorias que existiam em sociedades do passado, elas, além de corresponder a uma ínfima minoria do que era produzido, elas se davam segundo necessidades já mais ou menos pré-determinadas. Tanto que aumentar a quantidade da produção nunca era uma meta dos produtores, mas simplesmente a qualidade, porque senão sequer ia ter mercado até onde existia mercadoria, porque as necessidades estavam pré-determinadas. Então, para o capitalismo existir, gente, todos os tipos de comunidades não capitalistas, independente de como eram essas comunidades, mas que as pessoas tinham garantida a sua sobrevivência, seja enquanto partícipe de uma comunidade geral, seja arrendando lotes de terra, trabalhando de forma privada ou comunal. Então, todas essas condições do qual as pessoas estavam ligadas de forma umbilical, se elas não fossem destruídas, não tem como ter universalização de forma mercadoria, nem capitalismo, nem nada. Não tem lugar nenhum no mundo que o capitalismo se desenvolveu por uma discussão teórica, ideológica, de modelo de sociedade. A primeira missão que foi colocada, chegando os europeus em cada recanto do mundo, foi destruir as formas de comunidade tradicional. Isso se deu, ora de forma mais abrupta, ora de forma mais prolongada. E isso resultou de milhões de mortes advindos, seja da guerra, seja da fome, seja das epidemias, mas principalmente pela destruição da estrutura básica por meio da qual essas comunidades viviam ao longo de muito tempo.
Aqui na América, isso é um dos epicentros da coisa, né? Onde o processo se iniciou de forma mais intensa, vamos dizer assim. A colonização da Ásia, da África e tudo mais, ela vai se dar de forma mais intensiva em séculos depois, enquanto aqui na América, já no século XVI. Pra vocês terem ideia da quantidade de mortes que teve aqui, a dificuldade que a gente tem de estabelecer é que a estimativa das populações é algo muito difícil de ser feita. Vocês imaginam, a Segunda Guerra Mundial, que está, digamos assim, logo ali, há 70 anos atrás, existem estimativas de mortes que falam de 20 milhões e que falam de 100. Tá? Vocês imaginam no século XVI. Então, por causa disso, eu vou mencionar para vocês aqui os números de vários historiadores das mais distintas correntes imagináveis. E se vocês quiserem, podem pegar os números mais baixos que forem mencionados aqui. E ainda assim nós vamos chegar a dezenas de milhões de mortos através de processos conscientes, intencionais aqui na América. Evidentemente não tem como falar de todos os processos, né? Passaria horas, horas e horas, e tem temas que eu teria até que estudar para me apropriar melhor, porque envolve inúmeros países e séculos de história. Mas eu vou mencionar os processos marcantes e os números que envolvem esses processos marcantes. Então, a primeira ação, chegando na América, e veja, não foram só espanhóis e portugueses, foram holandeses também, franceses, ingleses. Os franceses se estabeleceram em alguns locais, foram expulsos algum tempo depois, os holandeses também, mas, por exemplo, no Canadá teve uma atuação da França bastante expressiva, na Inglaterra, em toda a América do Norte. A população que existia aqui na América quando os europeus chegaram, os números variam bruscamente. O fato é que ela foi exterminada na casa dos 90%. Só para vocês terem uma ideia, um historiador como Henry Dubins, que é um trabalho pioneiro, até hoje muito citado, ele estima uma população na América de entre 90 e 112 milhões de habitantes. Uma estimativa mais rebaixada, que é, por exemplo, do William Denevan, que eu vou tomar até como referência aqui, ele estima mais ou menos 53,9 milhões de habitantes. Como é que essas estimativas são feitas? Esse é o grande problema para chegar a um número preciso. Existem vários métodos. Um muito utilizado é analisar as áreas cultiváveis com as técnicas que eram utilizadas na época e tentar estimar daí a quantidade da população que era alimentada por essa estimativa de produção que existia. Evidentemente, isso é feito fazendo uma análise pormenorizada em certas regiões, que a gente tem fartura de dados, ou pelo menos uma quantidade mais abundante de dados, e a partir daí fazendo conjecturas a partir dos outros locais. Então, são margens de erro normais mesmo, né? Tanto é que no livro do Denevan, que ele estima 53,9 milhões, ele coloca uma margem de erro de 20%, que daria de 43 a 65 milhões de pessoas. Né? Um outro historiador, Russell, estima 70 milhões de habitantes. Né? O Pierre Choni, que é um historiador conservador, católico, ele estima entre 80 e 100 milhões de habitantes. Só para vocês terem ideia qual é a variação dessa população. As análises mais precisas são do México, tá bom? Você tem um historiador que tem os números mais rebaixados imagináveis, que é o Francis Brooks, e quando você lê o livro dele, você percebe que ele é incrédulo com a quantidade de mortos que teve o processo de colonização aqui na América. Ele é bastante incrédulo, então ele estima entre 5 e 10 milhões de habitantes no México, só no México, tá bom? Mas aí tem o Diamond, que vai estimar 20 milhões, vai ter Cook e Borá, que vai estimar 25 milhões, o próprio Dobbins, que eu citei lá no início, tem estimativa mais alta para o México, de 32 milhões de habitantes, o Denevan estima em torno de 21 milhões numa obra que ele publicou nos anos 70. Então, a quantidade de mortos que de fato existiram nesse processo de colonização vai depender muito dessa estatística da população. Nós só vamos ter censos mesmo algumas décadas depois da instalação dos espanhóis aqui, censos aproximados ainda assim. Um historiador como o Diamond, que eu já citei, ele estima a morte de 95% da população nativa, né, num período aí de algumas décadas, um século. 95% da população nativa, vocês estão entendendo isso? O Denevan, que eu já mencionei hoje, a estimativa dele é de 89%. E eu vou colocar aqui na referência, ele tem dados bastante minuciosos. Vou ler aqui um trecho do livro dele, para vocês terem ideia. As populações amerindias estimadas declinaram na ilha espanhola de 1 milhão em 1492
para algumas centenas, 50 anos depois, o que corresponde a diminuição de 99%, né, que são nas ilhas ali do Caribe. No Peru, de 9 milhões em 1520, esse é para 670 mil em 1620. Veja que esse é o historiador que tem estimativa de população das mais baixas possíveis, por volta de 53 milhões ele estima, tem historiador que fala do dobro, tá bom? Ele fala ainda da Bacia do México, só na bacia, 1,6 milhões em 1519, 180 mil em 1607. Na América do Norte, ele fala 3,8 milhões em 1492, passou para 1 milhão em 1800, 74% a queda. Então, ele estima um colapso populacional que foi dos 53,9 milhões de pessoas que eu mencionei no início para 5,6 milhões, 89% da população foi dizimada. Elza Malvido, que é outra historiadora, também tem uma estimativa de 85% a 90%. O Dobbins, que eu citei no início, estima de maneira mais elevada, porque a estimativa de população dele é maior, de 95% a 96%. Tá? E o que é curioso é que se tratou, em grande medida, de políticas de extermínio consciente, ok? A epidemia tem um papel central aqui, mas vocês não podem esquecer que as epidemias elas aconteciam na medida que os europeus adentravam para dentro dessas comunidades e exterminavam a sua forma de vida tradicional, passando a viver, a controlar, a dirigi-los, a governá-los. Né? Então as epidemias não é assim, o vírus saltava lá do litoral para o meio do continente, do nada. Né? Então as primeiras ações que se teve, por exemplo, foi a destruição das comunidades mais desenvolvidas, no caso da civilização azteca no México e da civilização inca no Peru, que foram dominadas a partir de alguns anos de guerra. E dentro desses processos entrava tanto a morte por via militar, quanto a morte por epidemia que advinha desse processo. Isso aí tudo, gente, é fundamental para a constituição do capitalismo. Porque essas formas de sociedade, você acha o quê? Que você ia chegar lá com um livro sobre a civilização, como deveria ser a civilização e etc., e tentar convencer as pessoas? Só fazia sentido a forma de sociedade que se desenvolvia na Europa, aqui na América, naquela época, se as formas tradicionais de comunidade fossem destruídas e as pessoas elas tinham garantidas, bem ou mal, a sua subsistência enquanto parte da comunidade pura e simples, porque ela tinha ali uma função determinada, ela tinha uma porção de terra a qual ela trabalhava e ela só virava alguém disponível a vender sua força de trabalho como mercadoria se ela perdesse esse acesso. Então, esse processo de extermínio das comunidades tradicionais, elas estão dadas no capitalismo como condição necessária para ele se desenvolver. Né? Fora isso, não tem sentido nenhum fazer qualquer discussão em termos de liberdade, de mercado, de indivíduos, porque você quer existir indivíduos nesse sentido moderno e europeu da palavra. Então, só que esse processo de extermínio na América, mas que diz respeito só ao processo de colonização, nós estamos falando de mortes aí na casa dos 45, 46 milhões de pessoas, se nós tomarmos o Denevan como referência, que é uma das expectativas mais baixas de população. Se nós pegarmos, por exemplo, o Dobbins, que eu citei no começo, essa estimativa é mais de 100 milhões, tá bom? Então vamos pegar aqui entre 40 e 100 milhões de mortos. Se você quiser, pode ficar só com uns 40 milhões, só no processo de colonização da América. Se enganem, se achem que isso se deu de forma acidental, como uma contraparte não intencional do processo de colonização do continente que os europeus haviam descoberto. Na verdade, se deu uma disputa ideológica profunda e teórica profunda, e partes expressivas dos teóricos, dos freis, dos padres, dos teólogos defendiam a escravização e extermínio da população originária, ainda que tenha existido também dentro da Igreja Católica oposição a esse processo. Tá? Por exemplo, um dos expoentes, nós estamos falando do século XVI ainda, não estamos falando do que aconteceu depois, que é Juan Inés de Sepúlveda, que foi um teólogo católico muito influente, para vocês terem ideia, era tutor direto dos reis da Espanha e que influenciava a cúpula do Vaticano diretamente. Sepúlveda defendia abertamente de que os índios eles eram, por assim dizer, talvez sequer seres humanos, pessoas de nível inferior e que deveriam assim ser escravizados mesmo.
e dominados mesmo. E procurava justificar isso usando passagens de Aristóteles, tá joia? Eu vou ler um trecho dele aqui para vocês acharem, para não parecer um exagero. Sepúlveda escreve aqui: esses bárbaros do Novo Mundo, em prudência, engenhosidade, virtude e humanidade, são tão inferiores aos espanhóis quanto as crianças aos adultos e as mulheres aos homens, havendo entre eles tanta diferença quanto aquela entre povos selvagens e cruéis aos povos clementes, os povos que creem em Deus. Né? E ele termina: e devo dizer também dos macacos aos homens. Tá bom? Vou citar tudo aqui. Aliás, tem uma obra que descreve esse processo com bastante detalhe, que se chama Orbe Indiano. É uma obra longa, deve ter umas 1000 páginas, mas tem uma publicação em espanhol, pela Fundo de Cultura Econômica. Vocês vão achar um PDF dela fácil. E que esses processos vão ser descritos com bastante minúcias. Né? Ele, inclusive, fala que a guerra era justa, a guerra de extermínio era justa. Né? Ele enumera, em um dos escritos dele, 4 causas de guerras justas. E a quarta é o seguinte: a quarta causa de uma guerra justa era subjugar pelas armas, se não fosse possível de outra maneira, aqueles que por condição natural deviam obedecer, mas se negavam a fazê-lo. Nossa, mas como esses índios eram maus, né? Eles não aceitavam a obedecer, que deveria ser sua condição natural. E ele acrescentava ainda, né, que os maiores filósofos declararam que essa guerra era justa pela lei da natureza, e colocou como referência, numa nota de rodapé, o texto da Política, do livro 1, capítulo 5 da Política de Aristóteles. Então, ele dizia que isso aí era um direito natural. Gravem essa palavra. Né? Vocês vão ver que existem várias teorias, inclusive a dos contratualistas no século XVIII, várias elaborações correntes vão falar sobre o direito natural do homem, dos indivíduos. Agora vocês vão ver que os direitos naturais mudam ao longo do tempo. Né? Então, tal como muda a sociedade, surge um novo direito natural para justificar aquela condição que existe como sendo uma condição naturalmente existente. E faz sentido na cabeça de muitas pessoas, porque elas estão acostumadas com aquela forma de vida, com aquela forma de sociedade. Né? E parece ser um direito natural mesmo, pelo menos depois que quem já nasceu nisso aí. Isso vale para o direito natural que está em vigor hoje, que é um direito puramente formal, a respeito de uma liberdade abstrata dos indivíduos, etc, etc. Só para vocês refletirem um pouco. Ele falava que só não entendia isso aqueles pessoas ignorantes que nunca ultrapassaram a porta da filosofia, né? E que o escravo, isso é um trecho dele, literal, era como a parte animada do seu dono, embora estivesse separado dele. Tá? Então, Sepúlveda, ele teve inclusive uma disputa ferrenha com Bartolomé de las Casas, Frei Bartolomé de las Casas, que foi inclusive inicialmente partícipe desse processo de colonização espanhola. Ele foi um encomendeiro, as encomendas era a forma como se deu esse processo de colonização na América espanhola. Mas as atrocidades foram tão grandes que ele se revoltou contra essa coisa toda, se colocou como um dos defensores dos índios, publicou vários livros e fez disputas diretas com Sepúlveda. Né? Mas é interessante que esses livros do Frei Bartolomé de las Casas foram utilizados pelos ingleses, foram muito divulgados na Europa inteira, para colocar os espanhóis como o que haveria de mais nefasto no mundo. E depois os ingleses não fizeram coisas muito piores no processo de colonização, tanto na atuação aqui na América, mas com maior intensidade, onde eles tiveram mais presença, e nós vamos ver depois, na África e na Ásia. Tá? Então, é interessante os livros do Bartolomé de las Casas. Ele faz uma análise nos livros dele, de local, região por região, o que aconteceu, estimativas de número de mortos, os métodos que eram utilizados. Né? Você vai ver que Hernán Cortés, quando várias tribos indígenas se uniram a Hernán Cortés para enfrentar os astecas, mas vamos ver os métodos que foram utilizados para isso. Assim, se pegava, por exemplo, o líder dos indígenas, amarrava num tronco de árvore, alguma coisa, e você descia até um caldeirão de óleo fervente, aí até começar a ferver o pé do cara e descendo para baixo. Mesmo civilizações muito beligerantes, como era o caso dos astecas, que tinham vários rituais de extermínio, as coisas eram completamente inconcebíveis, né? Os métodos que eram utilizados. Então, para vocês terem ideia, você tinha várias disputas na época se índio tinha alma ou não.
Então tem quem acha que as teorias dos nazistas no século XX eram uma novidade, né? Então, na verdade, existiam correntes, inclusive dentro da igreja, que, embora existia uma oposição também, que defendiam que sequer alma eles possuíam. E você vai ter no orbe indiano narrado disputas, literalmente. Claro, você tinha padres que defendiam não, eles eram indivíduos, tinham alma e por isso tinham que ser catequizados, enquanto outros defendiam que não, que nem alma eles tinham e que eles nada mais eram, como disse Sepúlveda, a parte animada de seus donos. As mortes na colonização da América, inclusive aquelas avalizadas por setores da igreja, fazem esses números da Inquisição ser fichinha de criança, né? Os números da Inquisição, na verdade, são muito pequenos e insignificantes comparados com esse processo. Então, e aqui eu estou focando unicamente no processo de colonização, onde nós estamos falando de algo entre 40 a 100 milhões de mortos. Esse processo ele continua no século seguinte. Eu vou dar aqui só algumas indicações, tá joia? Para a gente entender. E vão pensando como sem ações de extermínio, pelo menos de destruição das formas tradicionais que as sociedades operavam, o capitalismo não se desenvolveria, porque ele precisa de indivíduos livres como um pássaro, que perderam todo o seu vínculo com a comunidade, a garantia, as condições que garantiam a sua subsistência, que perderam a aldeia, perdeu a terra que garantia a ela sobreviver, ainda que ela tivesse que pagar tributos enormes ao chefe dos impérios incas, astecas e tudo mais. Ela tinha acesso a uma terra que permitia a ela sobreviver. Bem ou mal, ou seja, como partícipe dentro da hierarquia estatal, no caso dos incas e dos astecas e tudo. Você tinha que destruir essas condições para criar uma massa de pessoas, quer seja para ser utilizado em trabalho compulsório escravo ou mesmo em trabalho assalariado. Tá? Então, é uma pré-condição do desenvolvimento do capitalismo aqui, a destruição das formas de sociedades tradicionais. Isso resultou aqui de 40 a 100 milhões de mortes. E óbvio que no século seguinte, eu vou dar aqui só algumas menções, esse processo não se encerra. Então, o ARC conhecido, eu vou dedicar na Mortes do Capitalismo África mais tempo a discutir o processo do tráfico negreiro e da escravidão. Então, as estimativas com relação ao tráfico negreiro aqui na América, né, Estados Unidos e Brasil, principalmente Brasil, elas oscilam muito, mas há números aí, mais ou menos aproximados, de que esse tráfico ele foi entre 9,4 e 12 milhões de negros, que foram, né, de africanos que foram traficados para a América. 9,4 a 12 milhões, cerca de 15% morreu só no transporte, que eles amontoavam todo mundo nos galpões do navio. Só aí 2 milhões de mortos. E as estimativas conservadoras, né, falam em cerca de 4 milhões de escravos mortos, só no processo de transporte e nas atividades realizadas por trabalho escravo aqui na América. Sem contar a captura, que a gente não tem uma ideia muito clara da quantidade de mortos, mas sabia que para capturar um escravo, às vezes você tinha que matar muito mais do que um para capturar um único escravo. Então, só para a gente ter aí uma ideia. Então, só aí pode botar aí na conta mais uns 4 milhões de mortos. Trabalho compulsório, gente, coisa horrorosa na América Andina, né, num regime ficou conhecida como mita. Né? A mita, os indígenas, eles eram obrigados a trabalhar um período da sua vida nas minas, onde eles chegavam a passar um ano embaixo da terra sem poder sair. Né? O processo ele era tão brutal que várias mães chegavam, se nasciam filhos e eram homens, elas chegavam a matar os filhos para ele não ter que ir para a mita depois. Né, para vocês terem uma ideia da dimensão que foi a coisa. E isso nas minas de mercúrio, a expectativa de vida não chegava a um ano. Né? Vocês imaginam, o mercúrio, um metal pesado, ele era usado para prata, né, no processo de extração da prata. Então você tinha na região norte do Peru, até em lugares onde hoje é Equador e Colômbia, minas de mercúrio, com uma quantidade de mortos, um negócio exorbitante, todo mundo morria praticamente. Né? Era uma leva de índios que você mandava para lá, morria praticamente todo mundo, você mandava outra e mandava outra. Né? E o mercúrio ele era utilizado no processo de extração da prata em Potosí, que vai ser usado aí como moeda na Europa. Inclusive a cunhagem da moeda era feita em Potosí, na Bolívia. Até hoje tem lá em Potosí, eu já estive lá, a Casa da Moeda, com vários exemplares de moedas cunhadas, que foi fundamental para ser utilizado aí como moeda no processo de desenvolvimento europeu que se dava na época,
e tem um papel, inclusive, no desenvolvimento industrial da Inglaterra, embora não seja um elemento fundamental, eu não vou discutir aqui. Tem, inclusive, uma inflação gigantesca que você vai ter na Europa no século XVI, e tem toda uma polêmica historiográfica em curso ainda, se teria sido excesso de prata a causa da inflação, e alguns historiadores recentes atribuem outras causas. Tá? Nos Estados Unidos, o processo também ele é brutal, e lá se transformou em política de escravos. Né? Aquela massa de indígenas que sobreviveu do processo de colonização, a população voltou a se multiplicar nos séculos seguintes, porque a colonização dos Estados Unidos se dava principalmente na costa leste do país. Depois você tem a expansão para o oeste, os famosos pioneiros dos Estados Unidos, que foi um projeto orquestrado de Estado, financiado, que tinha a política de extermínio de indígenas como uma política oficial, inclusive ancorado em teorias como o darwinismo social, a eugenia, que se transformaram em ideologia quase que oficial já no século XIX. Também é muito difícil essas estatísticas, mas há historiadores, eu vou mencionar uma fonte aqui, que chega a numerar 25 milhões de índios. O número ele não é absurdo. Só para vocês terem uma ideia, tinha tantas comunidades indígenas no oeste dos Estados Unidos que você tinha aproximadamente 2.000 línguas diferentes, 2.000 idiomas diferentes. Né? Então, há historiadores que já no século XIX estima que existiam cerca de 25 milhões de índios na América do Norte, e por uma política de extermínio intencional e consciente, que tinha a ver com a expansão para o oeste, né, para a colonização completa dos Estados Unidos, já após a independência, né, a colonização no sentido de apossar das terras onde viviam os indígenas norte-americanos para os Estados Unidos. A população de indígenas saiu de 25 milhões para 2 milhões de pessoas. Lembrando que no século anterior, esse processo de extermínio de indígenas na América do Norte foi extremamente fomentado pela iniciativa privada. Tem gente que acha que Bolsa de Valor surgiu no século XX. Ai, meu Deus do céu. Não, gente. O que acontece no fim da virada do XIX para o século XX, com as bolsas de valores, é que começou a ter um grau de centralização e de monopólio da indústria, né, na Inglaterra. E sim, concorrência gera monopólio. Vou fazer um debate sobre isso aqui ainda. Tão grande que aí o capital por ações invadiu a própria indústria com força total, o que não existia até então. Mas os grandes empreendimentos comerciais, eles foram feitos, no caso, por Inglaterra e por Holanda, desde o século XVII. A Companhia das Índias Holandesa surge em 1601, tá bom? Por sociedades por ações vendidas em bolsas de valores. No caso da Espanha e Portugal, o agente direto foi o Estado, né, que cediam as propriedades privadas para os encomendeiros, né, as companhias hereditárias, no caso do Brasil e tudo mais, que cediam a propriedade privada diretamente. No caso da colonização inglesa e holandesa, não, foi feito por companhias privadas. Só que você precisava de tanto investimento para essa coisa rodar, que não tinha nenhum capitalista que individualmente ele tinha recurso suficiente para isso. Então, o que se criou? As bolsas de valores. E inúmeras pessoas aplicavam seu capital na empresa de maneira a concentrar, fazer uma empresa por ações e conseguir um capital que fosse grande o suficiente para esses empreendimentos. Então, por exemplo, o comércio de peles no Canadá e norte dos Estados Unidos foi toda feita por companhias das Índias inglesas, sociedade por ações privadas. A mesma coisa na Ásia, e nós vamos discutir com mais calma quando chegar lá. Então, essas primeiras grandes corporações capitalistas foram agentes diretos. Essas corporações privadas, industriais, tinham seu próprio exército, né? E você tinha aí a separação dos acionistas que estavam lá na Inglaterra aguardando seus dividendos no final do ano, e você tinha os meros representantes dessas companhias, que eram enviados conjuntamente com o exército, com massa de trabalhadores e com processo de escravização, quando possível, de indígenas para trabalhar para eles, ou formas de trabalho compulsório, em alguns casos trabalho assalariado. No Brasil, isso se deu pela forma dos bandeirantes, né? Esse processo de expansão para dentro no Brasil teve um papel fundamental dos bandeirantes, que saíram para escravizar índio e trazer para São Paulo para vender, né? Quando não escravizavam e chegavam em São Paulo com os indígenas capturados para venda, era extermínio puro e simples, para garantir a expansão para dentro do território brasileiro, criação das pequenas propriedades, médias propriedades e tudo mais.
Então existe uma farta bibliografia aí sobre os bandeirantes, eles se tornaram espécie de um mito fundador dos paulistas, que se transformou um símbolo do capitalismo brasileiro, né? Tipo assim, não foi a coroa portuguesa o responsável de fato por desenvolver e criar o Brasil, foram os bandeirantes, e aí seria uma disputa boa, inclusive, de quem matou mais e quem exterminou mais, se foram os bandeirantes ou a coroa portuguesa, embora a coroa portuguesa vai ganhar em termos absolutos, sem nenhuma dúvida. Mas então é isso. Só para vocês terem uma ideia aí, fazendo um apanhado geral, você tem um extermínio da população indígena na América Espanhola. O número de mortos deve ter ficado aí entre 40 e 100 milhões. Ah, nossa, mas essa diferença toda, 40 e 100 milhões? Essa diferença toda. Essa diferença toda existe na historiografia da Segunda Guerra Mundial, né? Vocês imaginam lá no caso da América Espanhola. O fato é que foi dezenas de milhões de mortos, só no processo de colonização. Depois disso, você tem utilização de mão de obra escrava para uma sociedade já produtora de mercadorias, só que as mercadorias, na sua maior parte, consumidas na Europa. Então, não precisava ter trabalho assalariado aqui como meio de consumo. E no interior desse processo todo, você vai ter inúmeras rebeliões, no caso de escravos, rebeliões de quem tinha um trabalho compulsório, que vai ocasionar aí mais mortes sem conta, mas que não é possível a gente examinar aqui nesse vídeo esse processo em detalhes. No Haiti, você vai ter inúmeros massacres e mortes do capitalismo na Europa aqui até o final do século XIX. Só aí, no processo de colonização imediata, 40 a 100 milhões. Depois você vai ter trabalho compulsório dos indígenas, sobretudo na produção de prata, onde vai ter números bastante significativos, mas não existe estatísticas confiáveis sobre esse número de mortos. O fato é que um mineiro, como eu falei, numa mina de mercúrio, tinha expectativa de vida de 1 ano, né? E a grande maioria das pessoas que eram enviadas para essas minas morriam, seja diretamente no trabalho ou em consequência dele, no período seguinte. Então era literalmente um genocídio da população indígena no chamado Peru, mas o Peru era uma região que englobava boa parte da América Espanhola da época, não é só o Peru atual, tanto que Potosí está na Bolívia, né? Então você vai ter, além disso tudo, na América do Norte, um processo de extermínio consciente, fomentado pelo Estado e pela iniciativa privada, expansão para o oeste nos Estados Unidos, feito pelos chamados pioneiros, que no Brasil vai ser um processo mais desarraigado do Estado, feito pelos bandeirantes, nos Estados Unidos, com milhões de mortos, e aqui no Brasil também levou a população indígena quase a números que eram de milhões, passou para 100 e poucos mil indígenas, que chegaram a aumentar um pouco no período mais recente. Então todos esses processos aí no seu conjunto, isso aí aproxima nas estatísticas mais conservadoras imagináveis de 50 a 100 milhões de mortes fácil, só na América, né? Segundo alguns historiadores, só o processo de colonização e extermínio indígena do primeiro século daria 100 milhões. Segundo outros, não, seria 40, 30. Mas se considerarmos esses processos no seu conjunto dos primeiros séculos, nas estatísticas mais conservadoras imagináveis, daria entre 50 e 100 milhões de mortos sem dificuldade. Então, gente, o capitalismo nasce escorrendo sangue por todos os poros da cabeça aos pés, né? Só destruindo as formas de organização social tradicionais, onde os trabalhadores, ainda que em formas de exploração, ok? Mas tinha, ao estar vinculado à terra, ao estar vinculado à comunidade, ao estar vinculado aos instrumentos de trabalho diretamente, ele tinha subsistência garantida. Para virar um trabalhador assalariado, ele tem que perder o vínculo direto com tudo isso. E a sua existência tem que depender de vender sua força de trabalho. Para que essa condição se realize historicamente, você precisa destruir todas as formas de organização social tradicionais, seja por formas de extermínio consciente e intencionais, como aconteceu em vários casos, inclusive por vezes fomentada ideologicamente com a igreja, não sem divisões internas, com a igreja católica, em teorias que fazem o nazismo parecer fichinha, né? A discussão é se tinha alma os indígenas, em vários casos, se aquilo era gente, se era ser humano ou se não era. O fato, e somente após destruir essas formas tradicionais, as pessoas se tornam livres como um pássaro, disponíveis para vender sua forma de trabalho. Aí você pode mudar a teoria do direito natural. Além de você falar do direito natural, né, que o índio, os negros, os índios, eles eram simplesmente uma parte animada do Senhor, agora você pode falar de indivíduos livres, iguais, proprietários, formalmente, que segundo o suposto direito natural, agora você é livre para vender a sua força de trabalho e ser explorado
pela exploração capitalista dentro da economia de circulação de mercadorias, que nada mais é do que uma forma historicamente distinta de exploração com todas as suas características específicas. Tudo isso foi feito até o final do século XIX sob a bandeira do progresso, sobretudo com positivismo. Se ganhou muito esses termos da civilização, do progresso, contra a barbárie, contra a selvageria, contra os incrédulos, contra os infiéis, né? Então, em cima disso, inúmeras teorias que depois que o processo se expandiu, que o capitalismo se consolidou no continente inteiro, agora se abandona isso tudo e se cria um direito natural abstrato com aparente igualdade entre os indivíduos e os cidadãos. Tá joia? Então, todos esses itens que eu falei podem dar mais discussões muito mais pormenorizadas e existem dezenas de processos importantes que eu não mencionei nesse vídeo. É só para a gente ter uma ideia geral, tá bom? Então, só que as mortes do capitalismo, quer você concorde, quer não, quer você goste, quer não, vai beirar os 100 milhões de mortos só na América. E nós vamos ver depois como é que isso vai ficar na África, na Ásia e na própria Europa. Porque esse processo de extermínio e destruição se deu também no interior da própria Europa e de seus principais países no processo de desenvolvimento e consolidação do capitalismo. Em resumo, o capitalismo nasce escorrendo sangue por todos os poros, da cabeça aos pés. O capitalismo é morte, tanto a reprodução desse processo, né, no seu processo ordinário, mas na sua gênese a morte direta, sem carapuça de direitos naturais, de liberdade dos indivíduos, genéricas e abstratas. Sem essas carapuças, é diretamente morte e o direito natural dos europeus, o direito natural da gênese, da origem da sociedade capitalista, é o extermínio de todos os povos que não se submetam e não se adequem a essa forma de organização social. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.